A ciência se curva perante a Bíblia. Sabiam disso? Vocês sabiam que muitos ateus e muitos cientistas se convertem ao ler a Bíblia? Quer ver um exemplo? O nosso querido irmão Augusto Cury foi investigar a vida de Jesus na Bíblia e se converteu. O físico Adalto Lourenço afirmou que, nos últimos anos, a ciência já modificou a sua maneira de pensar cerca de 5.000 vezes. E a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu estou com a Bíblia aqui, conforme está registrada, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, parte A. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glórias a Deus. Bem, eu vou, através deste vídeo, mostrar que a ciência se curva perante a Bíblia. Querem conferir? Continue comigo no meu canal. Olá, eu sou o Anderson Silva do canal Gotículas do Céu e hoje eu vou estar apresentando um vídeo falando que a ciência se curva perante a Bíblia. Se você gostar do meu canal, gostar dos vídeos, não deixa de se inscrever, deixe o seu like no vídeo e compartilhe ele com muitas pessoas para que o canal cresça cada vez mais para estar abençoando não só a sua vida, mas a vida de muitos. Vou falar agora algumas provas que a ciência se rende perante a Bíblia. Começo falando sobre o rei Davi. Vocês sabiam que muitos críticos, até mais ou menos 1990, afirmavam que Davi não existiu? Exatamente, que Davi não tinha existido e tal. E ficava aquela discussão. Em 1993, arqueólogos fazendo escavações descobriram a Estela de Davi. Essa descoberta foi em Tel Dan, Israel, pelos arqueólogos Abraham Biram e Nivar. Eles fazendo escavações, acharam uma estela com a seguinte descrição: Casa de Davi. Estela é uma placa de pedra e estava escrito lá, Casa de Davi em aramaico. E aí a ciência, bum, se desmoronou aí, ou melhor, muitos críticos se renderam que Davi verdadeiramente existiu. Essa é uma das provas. Observe o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 3, deixa eu colocar aqui, versículo 14. Vejam bem o que está escrito aqui, Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha que interessante, isso aqui foi uma maldição que Deus lançou sobre a serpente. Vejam que interessante. Nós lemos esse versículo e, pelo que nós entendemos, é que a cobra, antes do pecado, antes da punição de Deus, ela andava, ela tinha patas. Porque a punição afirma aqui que Deus faria com que a cobra se rastejasse, passasse o seu ventre sobre a terra. Então, em 1997, a revista Super Interessante cobriu uma matéria muito legal de um fato que ocorreu em Israel. Nada mais, nada menos que Israel. Descobriram lá uma cobra fossilizada com patas. E aí ratificando a punição de Deus aqui, que a partir desse momento a cobra passou a se rastejar. Legal, né? Vamos falar agora sobre a Grécia Antiga. Quanto atraso! Se lessem a Bíblia, né? Vocês sabiam que a Grécia Antiga acreditava que o deus grego Atlas sustentava a terra com as suas mãos? Assim, conforme vocês estão vendo na imagem aí, eles acreditavam nisso.
E Jó, né, que viveu cerca de 16 séculos antes de Cristo, 16 séculos antes de Cristo e 30 séculos antes da invenção da luneta, já afirmava aqui na Bíblia. Jó, olha só o que diz aqui, Jó capítulo 26, versículo 7. Olha só o que diz aqui, ó. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então a palavra de Deus já afirmava, através de Jó, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus sustentava a terra no nada, né? A terra não tinha nenhum Deus Atlas segurando ela, mas que ela ficava no nada, claro, sendo sustentada pela mão poderosa do Deus vivo, do Deus invisível. Que tremendo, né? Derrubando a ciência mais uma vez. Agora eu quero falar do filósofo grego Pitágoras. Vocês sabiam que o filósofo grego Pitágoras foi o primeiro filósofo a discutir a possibilidade da Terra ser redonda? Ele viveu de 570 a.C. a 496 a.C. E começou essa discussão que a Terra poderia ser redonda, porque até então os homens acreditavam que a Terra era toda achatada, né? E existia abismos em suas extremidades. Acreditava até que existia monstro nessas extremidades. O filósofo Pitágoras começou a discutir sobre isso. Talvez ele leu Isaías, hein? Talvez ele leu o livro de Isaías. Isaías, profeta de Deus, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, cerca de 150 anos antes de Pitágoras, já afirmava aqui, através do Espírito Santo, inspirando ele, que a Terra era redonda. Olha só, se eles lessem a Bíblia, a ciência ia ficar muito mais evoluída, né? Muito mais esperta. Olha só, está escrito aqui, ó, em Isaías 40, versículo 22, diz assim, ó, ele, se referindo a Deus, é o que está sentado sobre o globo da terra, globo, redondo, globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Vou ler só essa parteada do versículo. E ciência, mais uma vez, se rendendo à Bíblia. A ciência não tem como derrubar a Bíblia, não existe. A ciência muda, mas a Bíblia não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. Bem, para que o vídeo não fique muito grande, vou falar a última coisa agora, tá? Acho que eu já provei que a ciência se rende perante a Bíblia. No século XIV, falar a última coisa, no século XIV ocorreu aquela terrível epidemia na Europa, denominada de peste negra. Vocês já estudaram isso na escola. Aquela epidemia matou cerca de 25 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população europeia naquele século XIV. E isso ocorreu por quê? Porque aquela população ela não tinha saneamento básico, não tinha higiene, defecavam, jogavam pela rua, urinavam, jogavam pela rua, eles não tinham noção da periculosidade que existia na questão das fezes e da urina, da multiplicação das bactérias. Eles não tinham essa ideia. Tanto é que as bactérias foram passando de pessoas para pessoas através de pulgas, né? Isso é que a história afirma. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles evitariam aquela epidemia terrível se eles tivessem lido, por exemplo, o Deuteronômio na Bíblia. Como a Bíblia é maravilhosa. Olha que Deus afirma para o povo de Israel no tocante à higiene. Vocês sabiam que Israel não foi atingida pela peste negra? Olha só que interessante. Deuteronômio 23, versículo 13. Olha que diz aqui o Senhor: e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Ora veja, o que sai do homem? Urina e fezes. Então, Deus já estava orientando para, quando vocês fizerem suas necessidades, vocês devem cavar um buraco e enterrá-las. Se o povo da Europa tivesse feito isso naquela época, teria evitado a peste negra.
Bem, gente, tremendo a Bíblia, né? A ciência se rendendo perante a Bíblia. Depois descobriram, né, que haveria necessidade de saneamento básico para evitar tudo aquilo. E para finalizar, eu quero deixar uma frase de George Washington, o primeiro presidente americano, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele afirma o seguinte: é impossível governar bem o mundo sem Deus e a Bíblia. Um beijo no coração de vocês, valorizem a Bíblia, não deixe de lê-la, porque ela é a palavra de Deus e permanece para sempre. Deus te abençoe. Forte abraço.